Quando o aluno conhece mais do que o professor, quando ele sabe algum assunto melhor do que o professor, você já passou por isso? Eu já. Então, deixa aqui nos comentários como que foi que você passou por essa situação e qual o conselho que você dá para os novos professores. Você está no canal Aloxi, eu sou Silvana Barbosa e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. E quando o aluno conhece mais, o que fazer? Bom, eu já tive essa experiência, né, em algumas situações que eu acredito que vai ser mais ou menos o que os professores passam. Quando o aluno está no ensino médio e ele está fazendo cursinho, em alguns conteúdos ele está se preparando tanto que aí ele começa a falar algumas coisas que você acaba se perdendo, porque ele está ali com o conteúdo tão afiadinho que aí você fala, nossa, né, esse aluno tá realmente com maior conhecimento que o professor. Isso acontece. Quando o aluno tem uma superdotação, também pode acontecer. E aí é diferente, né, desse primeiro aluno, porque quando o aluno ele é superdotado, ele precisa de atividades diferenciadas para que ele coloque tudo que ele conhece para fora e ele consiga se aprimorar cada vez mais. E aí dentro das salas de aula existe todo um trabalho que é importante a gente estar identificando, né? Então não é desse aluno que eu estou falando, mas ele também pode estar em alguns momentos saber muito mais que o professor. Alguns alunos que fazem língua estrangeira, por exemplo, tem aluno que faz inglês desde sempre, desde que nasceu, e às vezes o professor não tem a fluência que aquele aluno. Às vezes o aluno morou fora, né, em outro país, ele conhece uma outra língua. O espanhol, às vezes ele faz há muito tempo, ou ele tem, né, essa língua falada em casa. Então, ele pode ser sim que ele conheça mais do que o professor. Quando você está dando aula, por exemplo, na faculdade, às vezes você pega algumas turmas, quem tem essa experiência sabe, que alguns alunos ali conhecem muito sobre aquele assunto, ou porque trabalha com aquele assunto, ou porque ele tem a vivência que você não tem. Então, ele pode estar, sim, conhecendo mais. E outra situação que também acontece, que eu acho que é a mais complicada, é quando você é professor eventual. É aquele professor que é formado, por exemplo, em uma disciplina, pode ser pedagogia ou matemática ou história, e aí você chega na escola e vai dar aula de outra disciplina. Aí realmente é difícil, porque você não domina aquele conteúdo. E pode ter dentro da sala algum aluno que, por mais que você tenha se preparado, por mais que você tenha estudado, ele pode realmente estar ali com conhecimento na ponta da língua. E aí o que fazer? Primeira coisa, ficar tranquilo com a situação. Por quê? O professor não tem que saber tudo. Então, acho que essa é a primeira questão. O professor não tem que saber tudo. Ele não tem que exigir que ele conheça tudo. E ele também não tem que estar se colocando nessa posição dentro da sala de aula. Então, ele tem que ter a relação com esses alunos o mais tranquila possível. Porque se ele começa a ficar milindrado, o aluno vai perceber que ele está milindrado e aí o aluno pode sim, dependendo como que for desse aluno, criar uma situação que coloque o professor numa situação vexatória. Isso é ruim. Então, se o professor for tranquilo, olha, isso eu não sei, eu vou pesquisar, né? Isso você sabe melhor do que eu, ótimo, sem problema algum, da melhor forma possível. Até porque a classe conhece, né, os alunos, eles se conhecem entre si, eles sabem qual que é a capacidade, a competência, mais ou menos de cada aluno. Isso geralmente não é problema. O professor precisa manter a sua autoridade de professor, né? Isso ele não pode perder. Não é porque o outro aluno ou a outra pessoa ali sabe mais que ele vai passar a bola de professor para aquela pessoa, né? Ele é o professor, ele mantém as regras. E não é só conteúdo, né, que a gente trabalha na escola, a gente trabalha as habilidades, as competências, os conteúdos. Então, às vezes o aluno conhece muito conteúdo, mas ele precisa de outros conhecimentos. E cabe ao professor também se preparar para esse aluno com atividades diferenciadas, porque provavelmente esse aluno já vai conhecer o conteúdo. Então, né, para que o aluno não fique ali, não vou dizer perdendo tempo, mas para que ele aprenda mais, ele pode ter aí sim uma atividade
diferenciada. E é importante também não evidenciar demais esse aluno, porque você pode estar colocando o aluno em situação vexatória e ele pode simplesmente não querer, né, ter essa ideia, eu sei mais que o professor. Ele pode ficar na dele, ser um aluno tímido ou discreto, enfim, cada caso é um caso. Porém, tem aqueles alunos que são mais extrovertidos, que gostam de participar, que gostam de falar, que gostam até de estar colocando, né, o que ele sabe. Se é um aluno assim, aproveita esse aluno na sua aula, conversa com ele, pede a ele para fazer exposição, se ele gostar, se ele quiser, né? É muito importante a gente não tirar o aluno da sua situação de aluno, né? Então, se ele achar que é interessante estar colocando aquilo que ele conhece, de repente ele morou num outro país, fala muito bem inglês, e aí ele quer contar sobre a cultura, ou ele morou no Japão e quer contar a sua cultura, ou ele viveu que a sua avó veio da guerra, então ele conhece tudo sobre a Segunda Guerra Mundial, então ele traz alguma coisa, traz a experiência, traz até o avô para contar a história. Então, acho que o professor ele tem esse jogo de cintura de trazer o aluno para ele, né? Trazer esse conhecimento para benefício da sala de aula, se for possível. Se não for, o aluno vai fazer as avaliações, vai ter notas positivas, a devolutiva vai ser boa e tudo bem. Então, o mais importante é que o professor seja o mais profissional possível. Aproveite as oportunidades de fazer com que aquele aluno cresça mais, a classe também, sem estar expondo ele de forma vexatória. É isso que o canal Aloxi deixa hoje. Espero que você tenha gostado e deixe seus comentários. Assim os vídeos podem ficar cada vez mais interessantes. Eu te espero então até o próximo vídeo. Até mais!